Você já imaginou tentar fugir do seu destino, mas acabar encontrando-o da forma mais ridícula e improvável possível? A história que vamos contar hoje não é ficção, é um fato. Ou pelo menos uma lenda histórica tão bizarra que parece ter saído de uma comédia, mas que selou o fim trágico de um dos maiores gênios da humanidade. Você está no canal Curiosidades que Viralizam. Estamos falando de Ésquilo, o pai da tragédia grega. Um homem que escreveu sobre deuses, heróis. Você já imaginou tentar fugir do seu destino, mas acabar encontrando-o da forma mais ridícula e improvável possível? A história que vamos contar hoje não é ficção, é um fato. Ou pelo menos uma lenda histórica tão bizarra que parece ter saído de uma comédia, mas que selou o fim trágico de um dos maiores gênios da humanidade. Você está no canal Curiosidades que Viralizam. Estamos falando de Ésquilo, o pai da tragédia grega. Um homem que escreveu sobre deuses, heróis e o peso inescapável do destino. Ironicamente, sua própria morte se tornaria a tragédia mais absurda de todas. Ele não morreu em batalha, nem por doença, mas sim por um projétil voador. Um ataque aéreo inesperado que veio de um lugar que você jamais imaginaria. Fique conosco, porque a forma como Ésquilo tentou enganar o destino e o objeto que o atingiu são tão inacreditáveis que você vai duvidar da história. Mas a maior surpresa, o plot twist que fará você questionar tudo o que sabe sobre a antiguidade, está reservada para o final. Antes de mergulharmos nesta história de ironia cósmica, se você adora desvendar os mistérios e as curiosidades mais bizarras da história, já se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das loucuras históricas que trazemos por aqui. A história começa com uma profecia. Ésquilo, que viveu no século V a.C., teria sido alertado por um oráculo de que morreria esmagado por uma casa que cairia do céu. Pense bem, um teto, uma parede, algo pesado de uma construção. Para um homem que passava a vida escrevendo sobre a inevitabilidade do destino, essa profecia deve ter soado como um desafio e o peso inescapável do destino. Ironicamente, sua própria morte se tornaria a tragédia mais absurda de todas. Ele não morreu em batalha, nem por doença, mas sim por um projétil voador. Um ataque aéreo inesperado que veio de um lugar que você jamais imaginaria. Fique conosco, porque a forma como Ésquilo tentou enganar o destino e o objeto que o atingiu são tão inacreditáveis que você vai duvidar da história. Mas a maior surpresa, o plot twist que fará você questionar tudo o que sabe sobre a antiguidade, está reservada para o final. Antes de mergulharmos nesta história de ironia cósmica, se você adora desvendar os mistérios e as curiosidades mais bizarras da história, já se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das loucuras históricas que trazemos por aqui. A história começa com uma profecia. Ésquilo, que viveu no século V a.C., teria sido alertado por um oráculo de que morreria esmagado por uma casa que cairia do céu. Pense bem, um teto, uma parede, algo pesado de uma construção. Para um homem que passava a vida escrevendo sobre a inevitabilidade do destino, essa profecia deve ter soado como um desafio. Ésquilo, determinado a enganar o seu fatum, tomou uma decisão drástica. Ele deixou a cidade de Gela, na Sicília, e passou a viver ao ar livre, em campos abertos. A lógica era simples: se não há teto, não há casa para cair. Ele estava convencido de que havia driblado a profecia, que havia encontrado uma brecha na trama do destino. Ele estava lá, sob o vasto céu siciliano, talvez meditando sobre sua próxima peça, sentindo-se seguro e vitorioso contra a força do oráculo. Mas o destino, meus amigos, tem um senso de humor peculiar. Enquanto Ésquilo desfrutava de sua segurança ao ar livre, uma águia, ou em algumas versões, um abutre barbudo, sobrevoava a região. E o que a águia carregava? Uma tartaruga. Para quem não sabe, águias e abutres usam uma técnica engenhosa para se alimentar de tartarugas. Elas as levam para grandes alturas e as soltam sobre rochas para quebrar o casco e acessar a carne. Neste dia fatídico, a águia procurava a rocha perfeita, uma superfície arredondada, lisa e brilhante, que parecia ideal para o seu propósito. Sim, você adivinhou. A águia confundiu a careca reluzente de Ésquilo com uma pedra. O resultado,
A tartaruga foi solta de uma altura considerável, caindo com força total sobre a cabeça do dramaturgo. O golpe foi fatal. Ésquilo, o homem que fugiu da cidade para escapar de um teto caindo, foi morto por uma tartaruga que caiu do céu, cumprindo a profecia de uma forma que ninguém, nem mesmo ele, o mestre da tragédia, poderia ter previsto. A morte de Ésquilo, em 456 a.C., é um dos contos mais bizarros e irônicos da história. O homem que deu forma à tragédia grega, que explorou temas como a justiça divina e a luta contra o destino, encontrou seu fim em um evento que beira o cômico. A fonte principal dessa história é o naturalista romano Plínio, o Velho em sua obra História Natural e também a enciclopédia bizantina, Suda. E é aqui que entra o grande plot twist que prometemos no início. Se você está chocado com essa história e adora quando a realidade supera a ficção, deixe seu like e comente abaixo. Qual a morte mais bizarra que você já ouviu falar? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de curiosos, inscreva-se agora, porque a verdade final sobre essa história vai te surpreender. A verdade é que, embora a história seja fascinante, a maioria dos historiadores modernos a considera uma lenda, uma anedota criada para ilustrar a ironia do destino. É muito provável que Ésquilo tenha morrido de causas naturais. Mas o fato de essa lenda ter sido registrada e preservada por séculos nos diz algo profundo. Ela se tornou a metáfora perfeita para a ideia grega de Moira, o destino. A história de Ésquilo, seja ela real ou não, é a prova de que, na antiguidade, acreditava-se que o destino não pode ser evitado, apenas cumprido de maneiras inesperadas. Ele fugiu de uma casa, mas o destino redefiniu o termo, usando uma águia e uma tartaruga para provar seu ponto. E você? Acredita que o destino pode ser tão irônico? Para mais curiosidades que viralizam e histórias que vão explodir a sua cabeça, confira os próximos vídeos que estão por vir.